Olá, 30 anos depois do fim da ditadura da minoria branca e do regime segregacionista do apartheid, o Congresso Nacional Africano, o partido de Nelson Mandela, responsável por esta grande transformação, perdeu a maioria na Assembleia Nacional da África do Sul, terá de negociar com outros partidos para governar. Nas eleições de 29 de maio, o CNA obteve 40,18% dos votos e elegeu 159 deputados, 71 a menos do que na eleição anterior. Em segundo lugar, ficou o principal partido de oposição, a Aliança Democrática de Centro-Direita, liderada por um branco, John Steenhuisen, com 21,82% e 87 deputados, 3 a mais do que tinha. A grande novidade foi um novo partido, fundado pelo ex-presidente Jacob Zuma, condenado por corrupção, que está proibido de se candidatar. Um conto exciso e a lança da nação era o nome do braço armado do CNA, criado em resposta ao massacre de Sharpeville, quando o regime do apartheid matou 69 manifestantes desarmados em março de 1960. Mandela era o comandante militar do grupo armado, do braço armado do CNA, e por isso foi preso em 1962. Então, a sigla MK do partido tem um simbolismo muito forte na história e na política sul-africanas. Zuma se apropriou desta bandeira para conquistar 14,58% dos votos e 58 cadeiras no parlamento. Com seus votos, sem a sua dissidência, o CNA manteria a maioria absoluta. Zuma aprendeu com o mau exemplo do ex-presidente delinquente dos Estados Unidos, Donald Trump. Zuma está fazendo comícios diante da Comissão Eleitoral Independente para alegar que venceu as eleições e ameaça as autoridades eleitorais com o uso da força. A violência política é outro problema da África não resolvido da África do Sul. Em quarto lugar, ficou o Partido Combatentes pela Liberdade Econômica, liderada por Julius Malema, que era líder da juventude do CNA. Então é outro dissidente do CNA que saiu por ser mais radical. Malema perdeu votos para o partido de Zuma e terá uma bancada de 39 deputados, 5 a menos do que tinha. Dois fatores principais ajudam a entender a queda de popularidade do CNA. Primeiro, há um histórico de má governança. CNA chegou ao poder em 1994 com Nelson Mandela, com um mandato para combater o desemprego elevado, a desigualdade e a pobreza no país, especialmente da maioria negra, que é mais de 80% da população da África do Sul e foi a mais discriminada pelo regime do apartheid. 30 anos depois, os níveis de desemprego só pioraram. O desemprego está em torno de 37%, as taxas de desigualdade e problema permanecem muito altas. Muitos sul-africanos ainda enfrentam os desafios diários da vida para ter acesso à água, comida e energia elétrica. Na prática, a vida do cidadão comum melhorou muito pouco. O outro problema do CNA, além da incompetência no governo, é a corrupção que, neste momento, está profundamente enraizada no partido. Como James Hamel acusou em 2022, o CNA é efetivamente uma organização criminosa em grande parte do país e se mantém unido graças principalmente ao clientelismo e ao apadrinhamento político. O atual líder do partido, o presidente Cyril Ramaphosa, era o presidente do Congresso dos Sindicatos Sul-Africanos, COSATU, a central sindical do país, durante a luta contra o apartheid. Seria o favorito de Nelson Mandela para ser o seu vice-presidente. O partido escolheu Thabo Mbeki, um ex-comunista que impôs um stalinismo de mercado, foi ministro das Finanças de Mandela. Mbeki defendeu um neoliberalismo radical que sustou o desenvolvimento social prometido à maioria negra na hora da vitória. Ramaphosa saiu da política por alguns anos e fez fortuna no setor privado. Mbeki substituiu Mandela em 1999, além da alteridade fiscal, foi um negacionista da AIDS, não combateu efetivamente a pandemia, não atribuía o problema ao vírus, mas
a situação social do país, sua política econômica, desagradou a esquerda do partido. O CNA, uma grande coalizão da luta contra o apartheid. A aliança tripartite, formada pelo Congresso Nacional Africano, a Central Sindical COSATU e o Partido Comunista Sul-Africano, derrubou Mbeki em 2008 e entregou o poder a Zuma em 2009. Zuma havia sido afastado da vice-presidência por Mbeki quando um assessor seu, ex-assessor, na verdade, foi preso por corrupção. Zuma é um Zulu, que foi o povo mais poderoso do sul da África, sob o rei Shaka, derrotou o Império Britânico na Batalha de Isandlwana, em 22 de janeiro de 1879. O apoio dos Zulus deve ter garantido uma boa parte da votação para o MK no domingo. Como Zuma caiu por vários processos de corrupção, da compra de armas pelo governo até a reforma de uma de suas mansões, Cyril Ramaphosa prometeu combater a corrupção ao assumir o cargo em 2018, mas as profundas divisões internas do partido impediram progressos significativos. No final de 2022, Ramaphosa perdeu toda a credibilidade da luta contra a corrupção ao enfrentar seu próprio escândalo. Esses problemas, incompetência no governo e corrupção generalizada, não são novos. A queda na popularidade do CNA começa mais de uma década atrás. Mas o partido ganhou 2 eleições gerais neste período, em parte por causa da lembrança histórica do CNA como o Partido da Libertação contra o Apartheid e em parte por causa de uma oposição fragmentada na África do Sul. O apoio ao CNA diminuiu, observa o jornal The New York Times, em meio a preocupações dos eleitores com corrupção e a criminalidade. Os jovens sul-africanos não estão interessados em votar, poucos se alistaram para essas eleições. A votação dos jovens a abstenção dos jovens foi muito alta. E a África do Sul é um país jovem, a média de idade é de 27 anos e meio. Isso significa que uma nova geração de eleitores não teve a experiência do apartheid, nem a conexão emocional que seus pais e avós tinham com o partido que derrotou a ditadura da minoria branca. O que os jovens conhecem é o CNA de hoje, o partido do governo, e eles culpam o CNA pelo desemprego de 37%, um dos maiores do mundo, pela criminalidade, pela falta d'água, pela falta de energia elétrica, pelos constantes apagões que prejudicam a atividade das empresas e a vida dos cidadãos. A economia sul-africana cresceu 1,9% em 2022 e 0,6% em 2023. É um ritmo muito fraco para promover a ascensão social da maioria negra. As dificuldades econômicas da África do Sul se agravaram desde a pandemia da Covid-19 e pioraram com a grande escassez de eletricidade e uma seca regional. Em 2022, um relatório revelou a escala da corrupção no governo de Jacob Zuma. Tudo isso levou grande parte dos jovens a procurar uma alternativa ao CNA ou a não sair de casa para votar. Ao obrigar o CNA a fazer alianças e negociar a aprovação de suas propostas, ganha a democracia na África do Sul. O país possui uma sociedade civil impressionante, forjada na luta contra o apartheid, imprensa livre, judiciário independente, mas a violência e a incompetência política persistem. De acordo com o Afrobarômetro, 70% dos sul-africanos estão insatisfeitos com a forma como a democracia governa o país. Se você gostou, assine meu canal no YouTube, leia o meu blog Globalização em Crise, me siga no Twitter, no Instagram, no Facebook, onde colaboro com o Grupo Quarentena News, no LinkedIn e no Threads. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima. Tchau, tchau.